Ora, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui convosco. Em particular, entre amigos. Então, não estou aqui como professor, como diretor, estou aqui como colega, como amigo, a partilhar algumas reflexões que não estão, eu diria, completamente esboçadas, estruturadas, porque isto é um tema que está na crista do momento, que está, de facto, no pensamento, na reflexão de muitos e sem, se calhar, um guia para a ação muito claro. E esse guia para a ação de como colocar o propósito no centro do nosso trabalho enquanto líderes de organizações e também na nossa vida, acho que é algo que teremos que encontrar em conjunto, cada um individualmente e também com os outros. É um prazer em particular estar aqui. Eu tenho um grande apreço pelo trabalho que a ACES faz. Acho que é uma organização que nasceu com um propósito muito claro que tem conseguido cumprir. E acho que uma coisa que me surpreendeu quando comecei como diretor da Católica Lisboa, mas qual é a relação que temos com a ACES? Não é assim muito. Como assim? Tem que ser muita, tem que ser boa e profícua. Portanto, fica já aqui o desafio. Nós temos já aqui nesta sala, temos o Nuno da Cruz, que é o diretor executivo do nosso Center for Responsible Business, que é um centro que criámos para colocar o propósito no centro da atuação e da estratégia empresarial. Temos já o João Ribeiro da Costa, nosso professor de Digital Transformation e membro da ACES de longa data. Temos a Ana Sapai, diretor de Recursos Humanos da Católica. E, portanto, ligações não faltam, temos é que fazê-las acontecer e o podermos colaborar. Estamos aqui com portas abertas e com muita vontade de colaborarmos em projetos comuns. Em relação ao propósito, eu acho que é um tema que nos fala a diferentes níveis. Ao nível individual, pessoal de cada um de nós, ao nível da organização à qual pertencemos ou que lideramos, e que pode ser uma escola, pode ser uma associação, pode ser uma grande empresa, nacional ou internacional. Eu acho que até se coloca o tema do propósito ao nível do país. Diz que atrevo-me a dizer que, na altura em que Portugal esteve no seu melhor, encontrou um propósito maior do que si próprio, muito maior do que si próprio, e teve uma atuação surpreendentemente maior do que a sua pequena dimensão. E é isso que o propósito, se calhar, nos traz. O propósito cria unidade em tudo o que fazemos e leva-nos a desafiar-nos e a dar o nosso melhor em prol de algo que nos supera, que é comum, tanto que é um bem comum que nos supera e, por nos superar, nos desafia. Eu, se calhar, só gostaria de partilhar uma reflexão pessoal de como é que o propósito influenciou a minha carreira, de forma, se calhar, um bocadinho surpreendente, porque é que um académico lança coisas de empreendedorismo social e vai para a política pública e depois volta. Qual é a coerência disto? Aparentemente não há. E depois, se calhar, falar como é que o propósito está a entrar na agenda empresarial e quais são as novidades e os desafios. E, por fim, se calhar, uma reflexão sobre a Católica Lisbon. Em termos pessoais, eu acho que, sem saber, sempre procurei um propósito na minha carreira. Eu sou apaixonado pelo conhecimento e pelo ensino, portanto, por compreender a realidade, codificá-la e partilhá-la, e acredito muito na ação e no empreendedorismo e na inovação. Portanto, quando cozinhei estes diferentes elementos, pensei que gostava de seguir uma carreira académica em empreendedorismo e inovação e contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo na Europa. E em 98 fui para os Estados Unidos, para o centro-chave do empreendedorismo, que era Stanford, Silicon Valley. Fiz um doutoramento a aprender com os empreendedores e a analisar os empreendedores. E depois quis regressar à Europa, porque o meu valor identitário é a Europa, e a Europa estava menos desenvolvida em termos de empreendedorismo, e eu queria contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo na Europa. Juntei-me aí ao INSEAD em 2003 como professor de empreendedorismo. E estive 4, 5 anos no INSEAD a dar as cadeiras de empreendedorismo, criação de startups, e adorava, mas senti que faltava qualquer coisa. E o que faltava, agora olhando para trás, era que a onda de empreendedorismo, de facto, estava a varrer a Europa também. Havia muita coisa a acontecer e o que eu senti está a acontecer o que eu achava, mas o papel que eu vou ter neste desenvolvimento, se calhar, vai ser pequenino ou diminuto. Eu gostava de ter um contributo maior, gostava de ter um impacto maior e fazer a diferença. E aqui vou ser mais um entre 30 ou 40. Até um dia em que conheci, no INSEAD, vários empreendedores sociais num grupo que foi lá fazer uma formação. E estavam alguns portugueses, o nosso saudoso amigo Manuel Ferraz, o Miguel Alves Martins, eram dois deles. E eu pensei, mas que estranho este conceito de empreendedores que criam novas soluções, olhando para um problema da sociedade, que não procuram necessariamente o lucro, mas a sustentabilidade da sua atuação e que querem criar valor
para todo o ecossistema e não só para eles próprios. Isto é estranhíssimo. Não é isto que eu ensino nas aulas, não é isto que a teoria diz, não é isto que as pessoas falam. Mas o que é isto? Isto faz todo o sentido. Mas é um tema que está escondido, que está negligenciado. Quando vocês encontram um tema negligenciado ou um problema negligenciado que faz todo o sentido abordar ou contribuir ou resolver, encontraram, digamos, de certa forma, o vosso propósito. Eu pensei, tudo o que eu aprendi até hoje, de empreendedorismo, de academia, se eu focar neste segmento que está a nascer, que eu acho que é fundamental para a sociedade, ter mais pessoas com este cariz de empreendedor para o bem comum. E que se esta prática de empreendedorismo para o bem comum se disseminar e espalhar, nós temos uma sociedade muito mais resiliente, um capitalismo muito mais consciente, outro tema que também se irá abordar. Portanto, eu vi o que é que poderia ser o futuro e é isto que eu quero fazer. Portanto, nessa altura, reorientei toda a minha investigação, as minhas aulas, o trabalho que eu fazia no INSEAD. Fomos pelo mundo fora lançando conferências de empreendedorismo social em vários países, temos no Brasil, na Tailândia, em Madrid, em Lisboa. Em Cascais foi o nosso primeiro congresso e desse congresso em Cascais, em 2007, nasceram um conjunto de iniciativas que o João Pedro falou. E, portanto, na altura as pessoas diziam-me, mas isto é, Filipe, o empreendedorismo social enquanto área académica não existe. Tu vais acabar a tua carreira ao fazer esse passo. Isso não faz sentido em termos racionais. Só que às vezes coisas que fazem sentido em termos pessoais e de instinto e de importância é mais do que a racionalidade. E eu sei, olha, é isto que faz sentido e, portanto, levou-me a ir por este caminho e estou muito grato por tudo o que se conseguiu fazer nesta área. Depois, a certa altura, pensei, eu consigo, em Portugal, ter um impacto importante pelo papel do INSEAD e pela reputação do INSEAD, pela rede de pessoas que aqui está, e criámos um conjunto de projetos em Portugal na área do impacto social. E hoje em dia o ecossistema em Portugal de inovação social está muito forte e com o trabalho de pessoas como a Alexandra Machado e muitos outros empreendedores sociais, temos aqui um pipeline de projetos e de iniciativas excepcional e acho que Portugal vai dar cartas em termos de inovação social e empreendedorismo social no futuro. Portanto, aqui o que é que eu aprendi desta experiência? É nós olharmos para quem somos, os valores, as competências, as redes que temos, procurarmos um tema ou uma área que achamos muito importante, se calhar mais importante do que as pessoas à nossa volta acham, e para a qual podemos contribuir, e se não o fizermos, as coisas não irão acontecer, portanto, iremos fazer diferença com esse nosso trabalho, e esse sentimento que iremos fazer diferença impele-nos a trabalhar o triplo e a mobilizar todos os nossos recursos em prol desse objetivo. E esse é um bocadinho o que o propósito faz numa pessoa ou numa organização. Falando agora no propósito em termos empresariais. Eu já há desde 2007 começo a trabalhar estes temas e eu sinto que 2019 foi um tipping point, foi um momento de mudança na questão do propósito. E porquê? Houve aqui algum conjunto de fatores que convergiu nos últimos anos e que em 2019 tiveram aqui um grande desenvolvimento. Todos sabem, e o Nuno dissemina muito, as cartas do Larry Fink, que é da BlackRock, que é o CEO do maior asset manager do mundo e que gera 7 trilhões de dólares, portanto, dos 100 trilhões de dólares sobre ativos sob gestão no mundo. E que começou a falar deste tema já há 2 anos e que em janeiro de 2019 disse Purpose and Profit. Não faz sentido as empresas procurarem o lucro apenas se não tiverem um sentido de propósito. Essa procura do lucro vai ser no curto prazo e vai ser destrutiva a médio e longo prazo. Não estão, digamos, a conseguir o seu potencial se olharem para o lucro sem ter um sentido de propósito. E disse ele, recomendo que todos pensem profundamente no propósito da vossa organização, nos stakeholders, no que é que podem contribuir e dessa forma orientem a vossa estratégia e as vossas iniciativas e se não o fizerem e se não tiverem indicações que isso está a acontecer, eu não vou investir em vocês. E portanto isto foi um choque cultural em relação à máxima do maximização de valor acionista, dito por quem investe recursos a longo prazo e criou ondas, não é, de impacto. Ao mesmo tempo, e apanhando um bocadinho essas ondas, o grupo dos maiores CEOs americanos
da Business Roundtable, cerca de 180 CEOs das maiores empresas públicas americanas, assinou uma declaração a dizer: nós hoje reconhecemos a importância de atender às necessidades de todos os stakeholders e não só ao acionista e, portanto, vamos comprometer-nos a fazer este trabalho de olhar para o bem-estar dos nossos colaboradores, das nossas comunidades, dos nossos fornecedores, do ambiente na nossa atuação. Ontem a Ana, numa conversa sobre propósito, partilhou comigo um artigo da Harvard Business Review que saiu em setembro, exatamente Putting Purpose at the Heart of Corporate Strategy, que falava um bocadinho também destes temas. E recentemente, ontem houve uma conferência na Vieira de Almeida sobre Sustainable Finance, como é que o sistema financeiro se está a transformar para olhar para o impacto social. Há uns meses tive o prazer de ouvir o Durão Barroso numa outra conferência na PLMJ a falar de Impact Investing e do ponto de vista da Goldman Sachs, como é que estão a olhar para o tema do investimento de impacto e a importância que esse tema vai ter no futuro da sociedade e da alteração do sistema financeiro. Portanto, é claro que há aqui muitas coisas a acontecer. Algumas, se calhar, são seguir a espuma dos dias, outras são mais profundas, mas se calhar, talvez, às vezes, dar um passo atrás e ter uma perspectiva mais histórica é importante. Eu, se calhar, gostava de fazer essa perspectiva histórica de como é que chegámos aqui e quais são as fases em que estivemos, em termos do papel ou não do propósito nas organizações, e o que é que significa esta mudança e depois como é que agimos sobre a mudança. E olhando para esta perspectiva mais histórica, eu diria que sempre houve empresas, e em particular aquelas que nascem com um cunho familiar, que não olhavam para o lucro de uma forma, digamos, de curto prazo ou restrita, mas olhavam para a criação de valor, a criação de emprego, o desenvolvimento das suas comunidades. E em Portugal sempre houve, e na Europa também, sempre houve muito esta abordagem, digamos, mais inclusiva de todos os stakeholders. De qualquer forma, nos anos 70 e 80, esta ideia emergente do valor acionista ganhou força, dominância, muito no mundo anglo-saxónico e depois foi importada para a Europa continental. Agora, eu acho que às vezes as sociedades não fazem coisas por acaso e quando criam uma nova forma de gerir, tem uma razão. Eu acho que nessa altura a razão foi que havia muitas necessidades de investimento a nível mundial, nos anos 70, 80, havia muitas oportunidades e os recursos financeiros, apesar de tudo, eram escassos, porque tinha havido uma enorme destruição de riqueza na Segunda Guerra Mundial, tinha havido uma recuperação nas décadas seguintes, mas o desenvolvimento do sistema financeiro e as poupanças acumuladas que poderiam permitir investir em todos os projetos que poderiam ser investidos não eram muitas e, portanto, havia pouco capital. E em economia aprendemos que o recurso mais importante que controla o sistema é o recurso escasso. E na altura o dinheiro era o recurso escasso e ao mesmo tempo é o recurso que conseguiria mobilizar os recursos. Com dinheiro compra-se talento, compra-se tecnologia, compra-se terrenos e portanto era o recurso escasso e fungível noutros recursos. E portanto o sistema económico reorientou-se para dar a importância a este recurso escasso, o capital, e para permitir que este recurso escasso fosse utilizado o melhor possível nas áreas onde produzia mais valor. E o que é o lucro? De certa forma, era um objetivo contabilístico que é a criação de valor daquela empresa ou projeto. No fundo, é as receitas que o projeto tem, menos os custos dos recursos que utiliza. Portanto, o lucro é uma medida aproximada da criação de valor. Claro que não conta com as externalidades, como nós aprendemos a economia, positivas ou negativas, portanto é uma medida da captura do valor mais do que da criação de valor, mas é uma proxy. Agora, o que é que se passou entretanto? Esta proxy é um indicador. Quando a pessoa olha para a proxy como objetivo final, em vez de olhar como um indicador, começa a limitar a sua atuação. E quando todo um sistema se organiza com um objetivo muito estrito e muito claro, acaba por perder todo o potencial que está à volta. E o sistema financeiro começou, se calhar, a desvirtuar-se e acho que a crise, a grande recessão e a crise financeira de 2007-2008 foi um acordar de nós achávamos que íamos suportar alguns custos do capitalismo financeiro pela boa alocação dos recursos que ela trazia à economia e depois verificamos que, em vez de uma boa alocação de recursos,
está a haver um grande desvirtuar na alocação destes recursos. Portanto, nós temos que repensar o modelo. Portanto, eu acho que já havia sinais disso no início dos anos 2000, mas foi claro nessa altura que o sistema não estava a funcionar como nós gostaríamos. Ao mesmo tempo, começa a haver também um conjunto de desafios sociais mais abrangentes, na parte climática também, e que estavam a levar cada vez mais pessoas no fundo, a desafiar a ideia estrita do valor acionista e começaram a falar muito do stakeholder management e da gestão de todos os stakeholders. E essa, no fundo, tem sido a tónica dominante e o Business Roundtable CEOs assinarem a declaração do stakeholder management é, no fundo, um assumir, digamos, de uma transição de ciclo. Mas o stakeholder management, para mim, nunca me satisfez enquanto modelo de gestão. E porquê? Porque, no fundo, diz uma organização, uma empresa tem que atender às necessidades dos seus stakeholders-chave, dos quais depende dos empregados, dos acionistas que trazem o capital, dos fornecedores que trazem as matérias-primas ou os recursos necessários, do talento. E, portanto, temos que atender a todos. E não só a um. Claro que o atender a um tinha uma vantagem de clareza de gestão, não é? Eu tenho um objetivo claro e ajusto os outros objetivos a esse. Quando eu tenho múltiplos objetivos, as coisas tornam-se mais confusas e podem tornar-se mais políticas. Porque se eu tenho uma organização que tenta atender a todos os stakeholders, quem é que tem voz nesse diálogo, nessa conversa? Quem é que tem representação? Quem tiver representação e voz e mais poder, recebe mais da partilha dos recursos. E o que acontece, ou o que pode acontecer, é que a gestão por stakeholders se torna uma gestão de interesses particulares muito corporativa. Eu represento os trabalhadores e quero obter o máximo para os trabalhadores. Não, eu represento os acionistas e quero obter o máximo para os acionistas. Não, eu sou da associação dos fornecedores. E, no fundo, todos tentamos, politicamente, ter mais influência para receber mais dos recursos da organização. E essa forma de gerir para os stakeholders nunca me satisfez por duas razões. Uma foi, ou três, uma é que torna a gestão muito política. No negativo é quanto é que eu ganho para mim e como é que eu consigo pressionar para ganhar mais para mim ou para o grupo que eu represento. O outro é, se falta um propósito maior, se falta um objetivo comum que todos tentamos alcançar em conjunto, a conversa é como é que nós dividimos o que nós temos. E a terceira é quem é que representa aqueles que não têm voz, aqueles que não estão sentados à mesa, aqueles que não são os stakeholders-chave, mas que sofrem, se calhar, os efeitos negativos da organização ou poderiam beneficiar dos efeitos positivos da organização, mas ninguém está a pensar neles. Há fenómenos de exclusão social, há o planeta, que não tem ou que não tinha voz, não é? Depois, às vezes, o que é que acontece? Há pessoas que começam a representar essas pessoas que não têm voz. Mas, às vezes, com tanta ideologia nessa representação, que acabam por perder também um bocadinho o sentido da sensatez. Estou a pensar em algumas associações ambientalistas que defendem o planeta, mas que qualquer coisa que se queira fazer está a atacar o planeta e já não tem razoabilidade na sua abordagem aos problemas. Porque a ideologia suplanta-se à análise fundamentada dos fatos. E, portanto, a ideia do stakeholder management nunca me satisfez, e cada vez menos. E quando o Business Roundtable CEOs dizem temos que olhar para os stakeholders, estou a pensar, estão a assinar alguma coisa, a comprometer-se com o modelo que já está desatualizado, nós devemos estar a pensar no modelo que vem a seguir, que é o que nos serve melhor enquanto sociedade, enquanto empresa. Eu acho que esse terceiro modelo é o modelo orientado para a questão do propósito. E como é que isto se aplica? Eu acho que a ideia do propósito é o indivíduo ou uma organização olhar muito para além do seu mercado, da sua organização ou até da sua cadeia de valor e pensar quais são os desafios do sistema em que eu me insiro enquanto organização ou enquanto pessoa, quais são os desafios principais que este sistema está a sofrer ou vai sofrer, como é que eu, dado quem sou, ou as competências que eu tenho enquanto organização, ou os valores, como é que eu posso contribuir para a melhoria desse sistema no qual eu me insiro. Quando eu faço este exercício, um bocadinho olhar para quem eu sou, pessoa ou organização, quais são os desafios que o sistema defronta, e como os desafios não são os da minha empresa, os da minha estratégia, mas são os desafios mais abrangentes, eu estou a colocar-me fora de mim próprio e a olhar para
os outros e para a sociedade. E esse exercício aponta-nos para as áreas importantes de futuro. Quando uma organização aponta a sua estratégia para as áreas importantes do futuro, está a criar espaço, digamos, para criar valor, espaço para estar onde vai estar a criação de valor no futuro. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Há 2 exemplos que eu gosto de trazer, como na prática isto se aplica. Um de uma startup e outro de uma grande empresa que se transformou. O da startup, eu fiz um estudo sobre inovação social na Holanda há 2 anos com a OCDE e lá encontrei uma empresa que achei curiosíssima, chamada Tony Chocolonely. E foi uma empresa que, há cerca de 7 ou 8 anos, uma empresa social que surgiu do nada, pela inspiração de um empreendedor e que hoje em dia já consegue deter 30% do mercado de chocolate na Holanda e ali também na zona do Benelux já tem uma grande implantação. Portanto, combatendo as multinacionais, as Nestlés e as outras que vendem chocolate, um mercado dificílimo de competir, conseguiu ganhar 30% do mercado e ter bastante lucro, mas sendo profundamente orientada pelo propósito. E qual foi o propósito que o fundador encontrou e sobre o qual construiu a sua empresa? Aliás, eu recomendo, se eu tivesse aqui o computador, ponhamos o website para verem, é Tony Chocolonely. Vale a pena verem o website quando, hoje à noite, depois de um dia longo de trabalho, vale a pena ter um bocadinho de inspiração. Ele pensou, eu adoro chocolate, estou a comer chocolate, mas eu sei que neste chocolate está o trabalho infantil de crianças na África que na cadeia de valor do cacau estão a trabalhar nos campos em vez de estarem na escola para produzir chocolate. E eu não consigo comer chocolate assim. Portanto, eu podia simplesmente recusar-me a comer chocolate. E ele disse, não, o que eu tenho que fazer é mostrar que há uma forma diferente de produzir chocolate que pode resolver esse problema e ser sustentável para toda a cadeia de valor. E, portanto, o propósito dele é erradicar o trabalho infantil na cadeia de valor do cacau e produzir chocolate da forma mais sustentável para os fornecedores, para os clientes do mundo. E eu disse, eu vou fazer isto, não porque eu vou fazer isto, mas eu quero dar o exemplo para que toda a indústria e para que todo o setor faça da forma como eu penso que deve ser feito. E este é o propósito maior, ele até pode dar a solução aos outros para o imitarem, porque ele quer que todos repliquem. Aliás, uma diferença que às vezes as pessoas dizem, empreendedorismo social ou empreendedorismo comercial é quase a mesma coisa. Há empreendedores comerciais que também querem fazer o bem, e é verdade. Mas há ali uma diferença. O empreendedor social, idealmente, gostaria de ficar obsoleto, no sentido em que o problema que está a atacar, se for imitado ou se der a solução a outros e o problema for resolvido, já não é necessário o empreendedor social e ele ou ela ficam contentes e passam para outro problema. O empreendedor comercial quer ser o monopolista, quer ser o mais poderoso no mercado e ser dominante. E há aqui, às vezes, uma diferença clara de atuação entre os dois. Portanto, ambos estão a criar valor, ambos estão a fazer coisas boas, mas a forma de atuação é diferente. E este empreendedor, no fundo, disse, portanto, eu vou começar a criar uma marca de chocolate diferente, com esta identidade, que vai me ligar aos consumidores, que vão perceber o que eu quero fazer e vão ter lealdade para com o meu produto. Os meus empregados vão trabalhar de uma forma muito engaged, muito envolvida, porque sabem que estão a trabalhar para um propósito maior. Os meus investidores também se conhecem este propósito, percebem-no, identificam-se com ele e vão-me ajudar. Portanto, eu vou conseguir receber melhores recursos e mais baratos e mais envolvidos, tendo um propósito. Ele começou a trabalhar a cadeia de valor, faz várias iniciativas. Portanto, para já, não compra cacau a agricultores que utilizam trabalho infantil e faz monitorização. Paga acima do mercado, 20% ou 30% o preço do cacau, acima do preço do mercado, a trabalhadores que incluam a fornecedores que têm um conjunto de práticas que são monitoradas de apoiar a educação dos filhos dos agricultores, de ter algumas práticas mais sustentáveis para o ambiente e, portanto, faz esse trabalho e contabiliza o valor que paga acima e põe nos seus relatórios. Olha, eu tive 20 milhões de euros de lucro geral, dos quais 4 investi em aumento do bem-estar dos fornecedores, 3 investi nestes aumento da awareness sobre este tema e 11 foram o meu lucro, digamos, contabilístico final. Portanto, ele está contabilizado o valor investido em cada uma destas práticas. E depois ele tem coisas tanto curiosas, as embalagens de chocolate têm uma coisa engraçada que é, normalmente as tabletes de chocolate
são todas direitinhas. A pessoa tira um cubinho de chocolate e come. As Don Chocolonely, não sei se já conhece, são todas diferentes. Imaginem quase como um mapa com os diferentes países, aquilo é tudo diferente. Ele diz, há países grandes, há países pequenos, há pessoas fortes, há pessoas fracas. Cada quadradinho de chocolate vai ser diferente. E aquilo é uma chatice às vezes de partir, porque o chocolate também é duro, mas faz parte da mensagem que eles querem comunicar com o chocolate. A verdade é que eles criaram uma energia positiva enorme à volta deste tema, cresceram imenso no mercado da Benelux, são lucrativos e estão a transformar a cadeia de valor à volta deste propósito. Este é um exemplo de uma startup. Às vezes isto obriga a repensar a estratégia totalmente da empresa, porque a empresa pode não ter a atuação ou as competências necessárias para os desafios do futuro. Um exemplo curioso também é uma empresa holandesa chamada Royal DSM. E Royal DSM queria dizer Royal Dutch State Mines. Portanto, era a empresa mineira estatal das minas, que depois foi privatizada e que agora era uma empresa privada. E há uns anos o CEO começou a fazer uma análise e pensou, sou uma empresa mineira, mas será que de facto nas minas está o futuro? Será que eu vou criar valor para a sociedade sendo uma empresa mineira, com todos os impactos que as minas têm e que a extração tem nas comunidades? É isto que eu quero fazer? Eu posso fazer isto melhor, mas é suficiente? E fez uma análise grande interna, identificou um conjunto de desafios de sustentabilidade importantes no futuro, a produção agrícola mais sustentável, realmente a produtividade agrícola, a parte da nutrição e do well-being, áreas onde decidiu que deveria investir para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Isto há cerca de 10 anos onde não se falava destes temas. Então começou com uma estratégia de desinvestir dos recursos mineiros extrativos, começar a comprar empresas e a contratar pessoas nestas áreas. Claro que a transição foi difícil, mas hoje em dia são consideradas uma das empresas mais sustentáveis do mundo. Atuam num conjunto de áreas, estão todos em forte crescimento, e o Royal DSM, hoje chama-se DSM, Doing Something Meaningful, e toda a organização está orientada para este sentido de propósito de, enquanto organização, contribuir para resolver ou ajudar a resolver os desafios de sustentabilidade das pessoas e do planeta. Estes são 2 exemplos. Agora, como é que nós, no nosso dia-a-dia, deixa-me ver como é que eu estou em termos de tempo, como é que nós, no nosso dia-a-dia, podemos desafiar-nos pelo propósito para repensarmos a nossa organização? Eu acho que aqui não tenho respostas claras, e aliás estamos a trabalhar no Center for Responsible Business para ter respostas e abordagens mais claras e desenvolvidas. O artigo de Harvard Business Review apontava alguns caminhos, mas é uma área onde há muito por fazer. Mas eu acho que o ponto de partida é um equilíbrio entre o interno e o externo. É perceber, enquanto organização, quem nós somos, quais são os valores que caracterizam a nossa organização e os nossos colaboradores e as competências que temos. E perante, depois, definir qual é o ecossistema em que eu me insiro e para o qual eu quero contribuir. E pode ser mais ambicioso ou menos, também dependendo da dimensão da empresa. Eu acho que quanto maior a dimensão, maior a responsabilidade, porque maior também o potencial de impacto com o que poderemos fazer. Portanto, definir o ecossistema onde queremos trabalhar, que pode ter a ver com a nossa indústria, mas não deve ser só o nosso mercado, deve ser todo o sistema à volta do mercado em que servimos, ou outro desafio maior, mas defini-lo com clareza. E depois pensar como é que eu consigo, quais são os desafios deste ecossistema, o que é que eu posso fazer que não está a ser feito, o que é negligenciado, e como é que eu vou reorientar algumas das minhas atividades, ou todas, dependendo depois da nossa análise, para conseguir cumprir este desígnio que vai mobilizar toda a organização, eventualmente até os investidores e os colaboradores, e ao mobilizar todos, vai-me tornar, se calhar, 2 vezes mais focado e mais produtivo e com maior envolvimento do que se eu estivesse no dia-a-dia. Estamos a falar de pessoas que vivem o dia-a-dia sem perceber, digamos, o que é que estão a fazer, não é? Há conhecem aquela velha história de a pessoa que estava a passar na Idade Média, numa pedreira, e vê um trabalhador a trabalhar, está muito afincadamente, com um ar muito zangado. Então o que é que você está a fazer? Estou por um real por dia, estou aqui a partir pedra o dia todo, isto é uma chatice, não, estou miserável, a minha vida é uma miséria.
Depois vai à pessoa seguinte, já assim mais satisfeita, a partir pedra. Então, o que é que você está a fazer? Eu sou um pedreiro, esta é a minha profissão, eu quero polir a melhor pedra, portanto, eu tenho gosto no meu trabalho e é isto que eu quero fazer. Depois anda mais um bocadinho e vê uma pessoa entusiasmadíssima a partir pedra, a rir-se, a falar com os colegas. Então, senhor, o que é que está a fazer? Eu estou a construir a mais maravilhosa catedral do mundo, com a minha pedra. Portanto, quando a mais maravilhosa catedral do mundo é o propósito. Portanto, eu posso olhar para o meu trabalho como uma obrigação, claro, posso olhar como uma carreira, que é melhor, mas se eu pensar como é que eu contribuo para um propósito maior, e se nós, enquanto líderes das nossas organizações, conseguirmos dar esse propósito a quem trabalha connosco, vocês vão ver que a diferença que isso pode fazer é brutal, porque as pessoas, em vez de olharem para as coisas mesquinhas do dia ao dia, estão a pensar e orientadas para um propósito maior. E, portanto, há aqui um esforço de análise interna e externa, por um lado. Externa, o essencial é não olhar para a empresa ou para o mercado apenas, ou até para a cadeia de valor direta, mas olhar para o ecossistema onde nós nos posicionamos. Uma empresa na área da saúde, um hospital, não olha só para a saúde, mas para todo o sistema de saúde e de bem-estar da população que quer servir ou do país. Portanto, olhem mais abrangente, porque ao olhar mais abrangente vão ter sinais de onde vão estar as oportunidades de criar valor para o futuro. E se reorientarem aí, vão ver que daí a 3 ou 4 anos essas são as áreas que estão em grande crescimento versus as áreas onde os caras estavam a trabalhar. E depois é um caminho, digamos, de estratégia, onde o desafio é ajustar a organização, porque os trabalhadores individualmente podem perceber o propósito, a liderança pode estar imbuída deste propósito e comunicá-la, mas se não se alterarem incentivos e estruturas organizacionais, a burocracia e o dia-a-dia mata estas ideias, não é? Portanto, como é que nós conseguimos ajustar a estrutura organizacional e os incentivos para orientar as pessoas, de facto, para perceberem e se alinharem com o propósito? Esse eu acho que é o desafio e é um dos temas que queremos estudar mais a fundo. Se calhar eu terminava a reflexão, até para dar um bocadinho de tempo para perguntas e debate, só um bocadinho com como é que eu, enquanto neste momento líder da Católica Lisbon, estou a pensar o propósito da organização e da escola. E uma coisa que eu sinto é uma grande responsabilidade, porque se vocês pensarem numa escola de gestão, numa business school, são organizações muito influentes na sociedade, porque formam a nova geração de líderes e a geração atual de líderes estão em meios influentes onde podem criar políticas públicas, onde podem informar e inspirar a gestão e têm um potencial de contributo que é muito superior à sua dimensão. Se calhar uma grande business school como o INSEAD ou Harvard tem muita influência na sociedade, mas se olharmos para a dimensão física da operação, se calhar é 1000 vezes mais pequena que uma multinacional. Então, não é a dimensão física da operação que tem um impacto, é a influência do conhecimento e das ideias e da formação que damos aos novos líderes e gestores. Portanto, a responsabilidade é enorme. E como é que nós assumimos essa responsabilidade? No nosso propósito. Eu aqui estou a trabalhar em 3 áreas, que eu definiria como Knowledge, Learning and Impact. A questão do knowledge é que temos conhecimento académico, científico, fenomenal no âmbito dos professores da Católica Lisbon. Muitas vezes esse conhecimento não passa o suficiente para a sociedade e não informa o suficiente nos nossos programas. E há oportunidades de criação de valor através do conhecimento que deveríamos explorar mais profundamente. Aqui estamos a criar um conjunto de centros de excelência que em cada tema-chave para a sociedade no futuro, o Responsible Business, num caso, o Digital, a questão da transformação digital no outro, o Consumer Wellbeing, sejam o ponto de transferência e comunicação das nossas competências com os desafios da sociedade. Portanto, uma abordagem através do conhecimento é melhorar a passagem para a sociedade através de centros de excelência em diferentes áreas, que são áreas-chave para o futuro da sociedade. O learning é a questão de como é que nós transformamos os modelos de aprendizagem face à nova realidade da aprendizagem contínua e da aprendizagem digital. E aqui a questão do digital learning, do lifelong learning, os programas não começam e acabam, têm uma continuidade, e do action learning, não se aprende em sala de aula, aprende-se fazendo. Portanto, temos que dar as ferramentas e colocar as pessoas, envolvê-las em projetos. São 3 dos desafios que estamos a abordar nas nossas iniciativas de transformação do ensino. O último tem a questão do impacto. E aqui eu acho que o poder de convocatória e de mobilização de uma business school devia chamar-nos
a exercer essa influência em prol, digamos, dos desafios do desenvolvimento sustentável e de juntarmos as diferentes forças, o setor privado, o setor público, o setor social, em prol de projetos e iniciativas que vão ao encontro e que ajudem a resolver os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, o que estamos a fazer é criar um conjunto de iniciativas de parcerias para o impacto, em temas como agora o Water Summit vai ser o primeiro que vamos lançar em breve, em volta do tema da água, o tema da empregabilidade de pessoas de meia idade, o tema do empoderamento das mulheres, como a Girl Move tem feito, ajudar a desenvolver iniciativas e projetos que desenvolvam esta agenda de impacto na sociedade. Esta é uma forma como estou a tentar definir e implementar o propósito da escola, e é um caminho que está também a iniciar e que vai ter ainda muito desenvolvimento, porque este não é um caminho fácil em qualquer organização, e às vezes uma organização como a SES ou como a Católica, que à partida já deveria ser orientada pelo propósito, às vezes temos que ter um foco muito grande para que de facto essa agenda aconteça e não se perca pelo caminho. Eu se calhar ficava aqui em termos de partilha para permitir que houvesse também algumas perguntas, alguns desafios coletivos que queiram colocar, alguma experiência pessoal que queiram partilhar. Portanto, penso que temos cerca de 10 minutos para essa partilha. Eu acho que o sistema financeiro e o capitalismo têm a evoluir de uma forma em que os próprios acionistas, donos ou investidores, estão a perceber que se não houver uma lógica diferente de gestão, a criação de valor vai ser muito temporária. Claro que vamos ter sempre aqueles mais especuladores que estão para entrar no curto prazo, para fazer o dinheiro e para sair. Mas cada vez mais pessoas como o Larry Fink estão a dizer: eu, enquanto gestor de ativos, com uma grande responsabilidade pelo poder que tenho de gerir todo este dinheiro, estou a dizer-vos que devem agir de forma diferente. E estou... Pronto, claro, é uma carta que ele faz, depois ele explica como é que ele próprio está a implementar isto. Há pessoas que dizem: ele está a falar, mas ele também está a ter lucro. Mas o ter lucro não há problema nenhum, porque o lucro é a proxy do valor criado. Quando o lucro é uma boa proxy porque está associado ao valor criado, é ótimo. Quando o lucro é uma má proxy porque eu, para ter o lucro, estou a destruir valor à minha volta, então aí é uma péssima proxy e isso deve ser inviabilizado. Portanto, eu acho que os próprios... cada vez mais os acionistas há um distanciamento entre o acionista e quem tem dinheiro muitas vezes coloca em ativos sob gestão, pois esses gestores representam os acionistas e está a haver esta transição. Eu, quando falava com asset managers, eles diziam: Filipe, está bem, isso é tudo muito bonito, essa história está a contar do propósito, do impacto social, mas eu tenho a minha responsabilidade fiduciária para com os meus investidores e no fim do dia tenho que lhes entregar retorno. Okay? Era a mensagem que eu tinha. Há cerca de 18 meses essa mensagem mudou. Foi um pouquinho de repente. As pessoas disseram: eu agora percebo que a minha responsabilidade fiduciária é de facto para incorporar estas preocupações ambientais, sociais e de governança nos meus critérios de investimento, porque se não o fizer, mais tarde vou ser chamado à razão. Parte disto tem a ver com um pressuposto de risco, ou uma análise de risco, em particular na área ambiental. As pessoas aperceberam-se que há certos ativos que têm tanto risco que se eu não desinvisto, se calhar vou ter uma performance muito reduzida no futuro. Mas eu acho que os próprios asset managers estão a mudar um bocadinho a sua... E o que é que aconteceu até da teoria da gestão? Como o gestor ou o líder representava o acionista, uma área-chave de investigação era o agency theory, não era? A teoria da agência. Como é que criamos incentivos para que o gestor faça aquilo que o acionista quer que seja feito? Eu acho que precisamos aqui de uma nova, digamos, teoria da gestão, ou uma nova análise, que é a teoria do propósito, que é como é que o líder consegue, no fundo, representar não só os seus stakeholders-chave, que lhe pressionam todo o dia, mas aqueles, a sociedade, o planeta, as pessoas que estão excluídas, que deveria abordar, mas que não está a abordar. Portanto, vamos ter que encontrar aqui novos modelos, até de governança, já havia alguns modelos, por exemplo, na Alemanha, de stakeholder management, os empregados têm um seat on the board e, portanto, já há modelos diferentes do nosso, digamos, visão anglo-saxónica. Mas eu acho que há aqui alguma reinvenção de modelos de gestão. Em termos de critérios, se calhar duas abordagens. Uma é, há uma parte tangível, critérios
ambientais, sociais e de governança que já estão padronizados e cada vez mais o investimento é feito medindo quão bem é que as empresas se comportam nos rankings de ESG. E o ESG, hoje em dia, 30% dos ativos sob gestão já tem algum tipo de critério de impacto. Eu acho que os critérios ESG vão tornar-se dominantes e 90% do investimento vai ser alocado com base em critérios de ESG no muito curto prazo. Eu diria que em 3 a 5 anos. O crescimento desta área é 30% ao ano, já é 30% dos ativos sob gestão. Muito em breve nós vamos ter 80% do capital alocado em ESG. Claro que isso não é tanto a questão do propósito, é mais o padrão de um conjunto de comportamentos virtuosos. A área ambiental é uma área mais fácil, porque há métricas mais objetivas, as toneladas de carbon emission, há preços do custo dessa externalidade, há um sentimento de risco de ativos fósseis, por exemplo. Portanto, aí há métricas claras e vai haver imenso investimento que vai ser alocado na parte ambiental e de climate change. Aí vai haver uma revolução enorme nos próximos 1 ou 2 anos. E já está a acontecer. O que me preocupa é a área social, porque a área social e de inclusão tem menos métricas, se calhar as métricas dependem muito do issue do que se está a abordar e, portanto, vai haver menos padronização e, portanto, mais dificuldade de investimento. O que coloca este tema do propósito, porque, de facto, se todos fizermos a mesma agenda de propósito, é um disparate. É como todos os empreendedores sociais decidirem ao mesmo tempo abordar o mesmo problema. É um disparate. O que as empresas devem fazer é perceberem, na minha área de atuação, qual é o tema para o qual eu posso contribuir e que pouco está a ser feito. Portanto, aliás, quando todos falam de uma coisa, eu, pessoalmente, começo a olhar ao lado para ver o que é que está a ignorar. Portanto, agora que todos falam de climate change, eu poria o climate change um bocadinho de lado, porque outros vão fazer, e seguiria e tenderia a inovar em áreas diferentes que as pessoas não estão a falar, mas que são fundamentais. E aí há sempre uma fase difícil onde a pessoa sabe o que quer fazer, está a fazer o caminho, ainda não tem indicadores, digamos, que mostrem os resultados, mas sabe que está no bom caminho. Portanto, há ali sempre uma fase difícil que obriga a alguma resiliência e perseverança até, no fundo, ter os benefícios desta estratégia de propósito. A governança vai ter que ter alguma alteração e outra área que vai ter que ter alguma alteração é a parte também da fiscalidade. Portanto, eu acho que o que está muito a desvirtuar o sistema hoje em dia é questões de fiscalidade distorcida em algumas empresas, em alguns setores, por um lado, e por outro lado, modelos de governança, nunca é bom centralizar o poder no indivíduo. Porque o poder naturalmente corrompe, às vezes corrompe, porque a pessoa tem um sentimento grande sobre si próprio. Portanto, sempre que eu vejo, por exemplo, empresas que têm Chairman and CEO, isto para mim é uma flag de risco. Se tudo depende da mesma pessoa, não há checks and balances, não há governança, é mais arriscado e se calhar é menos interessante. Portanto, haver um equilíbrio, haver sempre checks and balances, alguém responder sempre perante outra pessoa, ter que convencer outra pessoa, acho que é importante. Portanto, este tipo de critérios vai começar a determinar também formas de investimento. Isto, no sistema financeiro, isto vai acelerar brutalmente. No climate change vai acelerar brutalmente. Na área social vai ser muito devagarinho, mas é aí que temos, que eu acho também, que atuar.